receber do alto a revelação da palavra de Deus, que é o combustível para a nossa alma, cura, amém? E transformação, amém? Glórias sejam dadas a Deus. Hoje nós vamos ver a lição de número 10, a identidade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele tem uma identidade, e a identidade dos filhos de Deus não é terrena, ela é celestial. Somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, cumprindo a missão de Deus, que é resgatar a alma perdida. Amém? E o texto áureo da nossa lição hoje é 1 João 3,11. Aonde está escrito: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa é a marca do Filho de Deus, o amor. Por quê? Nós nascemos da carne, da vontade da carne, né? Só que quando nós nascemos da vontade de Deus, do Espírito, nós somos vivificados. E o amor de Deus, ele habita dentro de nós. Essa é a marca do Filho de Deus. Amém? Guarda isso. E o objetivo da nossa lição hoje é, primeiro, reconhecer que os filhos de Deus se destacam pela prática da justiça e do amor. Compreender que aqueles que não pertencem a Deus são identificados pela ausência de justiça e caridade. E perceber que o verdadeiro amor se manifesta por meio de ações concretas. Amém? Vamos prosseguir. O texto introdutório dessa lição nos diz: esta lição apresenta um contraste fundamental entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, demonstrando que a identidade espiritual de cada indivíduo se revela por suas atitudes. João não deixa margem para a neutralidade. Aqueles que praticam a justiça e o amor evidenciam sua filiação divina, enquanto os que persistem no pecado manifestam a influência do maligno. É impossível uma pessoa que se converteu verdadeiramente continuar na prática do pecado. Se a pessoa que diz que conheceu a Jesus e continua na prática do pecado, essa pessoa ela não se converteu. Porque o pecado na vida do cristão não vai ser mais algo habitual. Vai ser o quê? Um acidente de percurso. Porque a gente ainda está aqui nessa terra. E nem tudo a gente sabe. E às vezes a gente pode cometer um erro ou outro, um deslize. Isso pode acontecer. Não quer dizer que você está condenado. Lembra o que João fala? Também, o próprio apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm o quê? Um advogado diante do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Né? E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Se em algum momento da nossa caminhada nós caímos, nós precisamos fazer o quê? Ficar prostrado? Pensando no pecado que cometemos? Absolutamente não. Porque primeiro você vai ter consciência de que você fez, que você cometeu um pecado, por conta do Senhor, o Espírito Santo que vai colocar dentro de você uma inquietação. E isso aí já demonstra que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala com aqueles que nasceram de novo. Entende? Então, se cometer o pecado, você não vai ficar o quê?
Prostrado. Você vai lembrar de onde caiu, voltar, se arrepender e começar. E continuar. Tá dando para entender, gente? Tá fácil, né? Tá fácil. Nada é complicado, né? Nada que vocês não conheçam. Não é isso? Vamos continuar. Nós vamos ver aqui o primeiro tópico: os filhos de Deus, destino e dever, né? Vamos ver aqui o destino e o dever dos filhos de Deus. 1.1. O destino superior reservado aos filhos de Deus. João apresenta a salvação como uma jornada. Começa no novo nascimento e se concretiza no céu. Ele distingue entre o que já foi revelado e o que ainda é um mistério, como a glorificação dos filhos de Deus, algo que ultrapassa a nossa compreensão. Mas uma certeza permanece: seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quando Jesus morreu na cruz, Pedro fala em uma das suas cartas que ele desceu às profundezas e tomou da mão do diabo a chave da morte do inferno e levou o cativo o cativeiro, aqueles espíritos que estavam presos da época lá ainda do dilúvio, né? Jesus pregou aquelas pessoas. Por que acontece isso? Porque Deus é justo. Ninguém vai para o inferno sem saber. Deus avisa antes. Entende? Caim, quando estava prestes a cair, Deus falou com Caim: o pecado jaz à porta. Cabe você dominá-lo e não ser dominado por ele. Quem leva a alma do homem para o inferno? As pernas do homem. Vocês entendem? Mas nós temos a opção de não ir. E nós temos um conselheiro, o Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou conosco e em nós, para nos ajudar. Amém? Pastora, o negócio está pegando pesado lá em casa, a coisa está feia, o negócio está muito esquisito, eu não estou aguentando, estou quase chutando o balde. Você não precisa chutar o balde, porque nessa guerra você não está só. Deus já te deu. Se estão guerreando por aquilo que Deus te deu, a guerra é de quem? Cabe você convidar ele. No livro de Reis, aliás, no livro de Crônicas, se eu não me engano, no capítulo 5, depois vocês podem olhar em casa, quando a tribo de Judá, eram duas tribos e a minha tribo de Benjamim, eu não lembro agora no momento. Essa hora da manhã, meus neurônios estão despertando. Então, tem coisas que eu não vou lembrar agora. Entendeu? A gente é humano, né? A gente não é 100% perfeito. Né? A gente é resultado ainda da terra, né? Então, assim, esses homens dessas duas tribos e a meia tribo de Benjamim, eles, Manassés, né? É isso. Obrigada. Eles eram homens preparados para a guerra, está escrito lá. Eles empunhavam a espada, eles eram completamente preparados para a guerra. E eles iam guerrear contra aqueles povos que estavam na terra que Deus deu para quem? Para aqueles povos? Para eles. Eles estavam lá porque eles acharam aquela terra e quiseram ficar lá. Está entendendo? Só que aquela terra foi dada por herança aos descendentes de Abraão. Então aqueles que estavam lá eram o quê? Donos da terra? Intrusos. Entendeu? Tudo que vem antes de Deus é intruso. Está dando para pegar aí, gente? E eles oraram a Deus, mesmo eles sendo capacitados, eles oraram a Deus
a vitória para eles. Está escrito lá, depois podem ler. 1 Crônicas, capítulo 5. É algo tremendo. Entendeu? Então nós não estamos sós. A batalha é de Deus. Jeová Sabaoth, o Senhor da guerra, Ele peleja nossas pelejas. Agora cabe a nós o quê? Pedir. Porque muitas pessoas às vezes vai na peleja sozinho. E aí leva o quê? Pancada. E não alcança. Deus faz isso por quê? Porque o mérito não é nosso. Somos guerreiros do Senhor. Não somos qualquer um aí que sai guerreando qualquer coisa, não. Guerreiros do Senhor. A guerra é do Senhor. Deu para compreender, mas isso aqui é um outro estudo. É o estudo das guerras. Fica para uma próxima oportunidade. Amém? Então, o destino superior reservado aos filhos de Deus. João apresenta a salvação como uma jornada, como a gente já leu. Quer dizer o quê? É uma jornada. Você aceitou Jesus Cristo, mas não acabou não. Você ainda está aqui. Você tem que continuar como filho de Deus aqui nessa terra até chegar a tua salvação plena. Entendeu? Quando Jesus morreu na cruz, amém? Só para poder pegar e fechar essa parte aqui, Ele nos deu o quê? Ele nos reconciliou com Deus, nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus e poder ter uma comunhão com Deus através da ligação do seu Espírito Santo, entendeu? Para que nós pudéssemos viver a vida de Deus ainda nessa terra. Só que tem um inimigo a ser vencido ainda, que é a morte. 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 15. Ele fala sobre isso, que o último inimigo é a morte. Isso significa o quê? Que nós não vamos viver nessa terra eternamente nessa condição aqui. Nós vamos receber um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Amém? Semelhante ao corpo que Cristo teve depois da sua glorificação. O corpo glorificado. E aí nós não apenas iremos ter a nossa comunhão com Deus através do nosso espírito, mas teremos a nossa comunhão com Deus o quê? Face. Olha que tremendo. A gente já tem assim um vislumbre do que é a vida com Deus. Né? Quando você era do mundo, você sentia o Espírito Santo de Deus dentro de você? Você sentia o quê? Um grande vazio, tristeza, dor. Não era isso? E quando você teve a experiência com o Espírito Santo de Deus, o novo nascimento, como é que foi? Lembra aí? Qual foi a sensação que você teve? Foi algo tremendo, é tanto que você está aqui até hoje. Entende? Mesmo com lutas, decepções e embates do dia a dia, mesmo às vezes chorando, sofrendo, tremendo de dores, nós permanecemos. Amém? Vamos continuar aqui. O dever dos filhos de Deus. Agora nós vamos ver o dever dos filhos de Deus. Conscientes de nossa filiação divina e do extraordinário futuro que nos aguarda, cabe-nos cultivar uma vida santa. Nós vamos viver nessa terra, porém, com o nosso pensamento no porvir. Não vamos deixar de cumprir as nossas obrigações aqui, mas nós sabemos que aqui nós estamos o quê? Temporariamente. Que a vida futura que nos espera com Deus é essa vida que Jesus conquistou para nós. Porque muitos estão achando que a vida que conquistou, que Jesus conquistou para nós é só nessa terra. E só estão olhando para as coisas dessa terra. Bens materiais, preocupado com o dia do amanhã, se vai conseguir fazer isso, se vai conseguir fazer aquilo. São tantas preocupações que não vai mover a nossa vida, que muito pelo contrário vai trazer cansaço e desgastes para nós mesmos. Está dando para entender, gente? Então, muitas das vezes, as nossas preocupações
elas só servem para deixar a gente mal. Elas não vão mover nada do lugar. Vocês sabiam disso? Aí Davi sabia disso. Olha que Davi não viveu no tempo da graça, mas ele sabia disso. Quando a alma dele estava angustiada, o que Davi fazia? Olha os salmos de Davi. Olha o Salmo 43. Porque está inquieta a minha alma. Aguarda no Senhor. Muitas das vezes nós nos inquietamos, e é verdade. Nós olhamos os problemas e esquecemos da promessa. Nós precisamos manter o foco. Isso é viver na fé. O cristão verdadeiro e genuíno, ele não vive pela circunstância. Existem vários tipos e níveis de circunstâncias na vida. Deus é fiel e justo e Ele sabe o que você pode suportar. Ele nunca vai te dar algo acima daquilo que você possa suportar. O problema é que às vezes a gente fica cansado por exatamente isso, por não compreender que nós temos um Deus que está do nosso lado e que pode nos ajudar em tudo. E a gente quer resolver os nossos problemas e a gente esquece de pedir o auxílio de Deus. Entendeu? Vamos continuar. 1 João 3,3, né? Ele está falando sobre esse assunto, né? João confronta os antinomistas ao afirmar que quem pratica o pecado também pratica a iniquidade. Quem eram ou quem são os antinomistas? Porque tem os antinomistas da época da Bíblia, daquela época lá de trás, mas existe antinomistas em toda a história da humanidade. São aquelas pessoas que pensam que Jesus venceu o pecado, que Jesus pegou e cobriu a multidão de pecados, e por isso elas podem viver dissolutamente da forma que elas acharem que devem. Está errado. Isso é uma doutrina errada. Os filhos de Deus, eles vão produzir o fruto ao qual a videira que ele está enxertado. Se você está enxertado na videira que é Cristo, a seiva que vai passar dentro de você é Cristo, e o fruto que nós vamos produzir é o quê? Fruto do Espírito. Se a pessoa está produzindo coisas carnais, dificilmente ela vai estar ligada na videira verdadeira, que é Cristo. Ela pode estar ligada na oliveira brava e não ainda enxertada na oliveira verdadeira. Compreende? Compreenderam? Amém? Tangerina. Pede tangerina, produz o quê? Tangerina. Macieira produz o quê? Maçã. Filho de Deus produz o quê? Amor. Que é o dom que está acima, o dom supremo que está acima de qualquer outro dom. E se a pessoa diz que está na igreja, e aí você olha para o fruto daquela vida, e você vê que não condiz, a gente não está aqui, gente, para apontar dedo para ninguém, mas a gente vai olhar para frutos, não com julgamento. O primeiro fruto que nós temos que olhar, sabe qual é? Dou um doce para quem doce, eu dou um doce, eu trago à noite. Dou um doce para quem acertar. O nosso? Quem falou? Kátia vai ganhar um doce. Primeiro fruto que nós temos que olhar é o nosso, é o que nós estamos produzindo. Deu para entender, gente? Parabéns, Kátia. Deus abençoe. É a aluna aplicada, viu? Ela é professora também. Fez o dever de casa, direitinho. Entendeu? Então, os antinomistas, eles são isso. São grupos de pessoas que falavam que aceitavam Jesus, tinham aceitado Jesus, mas que Jesus já tinha resolvido o problema do homem que era o pecado, então elas viviam fazendo aquilo que elas queriam. Resumidamente é isso. Já vi gente por aí assim, e já vi isso sendo pregado em igreja. E isso é uma heresia que vai levar e já levou muita gente para o inferno e vai continuar levando. E agora, no fim dos tempos, onde está vendo
essa demanda maior dos falsos profetas, se nós não estivermos ligados e não conhecermos a verdade, o engano vai pegar. Porque muitos estão indo nesses ensinos malucos que estão sendo passados por aí. Entendeu? Não importa o que você fez. Aí fala assim, não importa o que você fez. Ou o que você faz. O importa o que Jesus fez. E você já aceitou a Jesus, então você já está salvo no fruto. Entendeu, gente? Deus está mandando um mocotó. Vamos lá, vamos comer um mocotó aí de Deus. Ele destaca que a retidão é uma característica essencial dos filhos de Deus, e não o contrário. João reforça que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Jesus não há pecado, apresentando o Cristo como modelo de santidade a ser seguido. Nós somos cristãos, logo somos seguidores de Cristo, e nós estamos seguindo as pegadas de quem? Já viu? Tem uma ilustração que um pai estava andando num lugar com um filho, e era um lugar assim meio cheio de imperfeições. E o pai andando e o filho vinha atrás. Aí o pai fala para o filho assim, filho, cuidado onde você pisa. Aí o filho fala para o pai, não pai, cuidado do Senhor, porque eu estou pisando exatamente onde o Senhor está pisando. Entendeu? É desse jeito. Está dando para entender, né, gente? Vamos lá, continuando. Vai passar? Está meio difícil aqui passar. Aí nós temos esse texto em destaque, né? Que é bom ressaltar, para poder continuar formando as ideias na nossa mente, né? No nosso pensamento. Deus se revela a Moisés como aquele que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que ao culpado não tem por inocente. Conforme está escrito em Êxodo 34:7, iniquidade é maldade. Eu achei muito interessante que aqui ele coloca uma forma assim bem rápida o entendimento dessas três palavras, né? Iniquidade é o quê? Maldade. Transgressão é quebra de regra. Pecado é errar o alvo. Toda vez em que nós pecamos, nós estamos errando o quê? O alvo. Entendeu? Ah, mas não é bem assim não tem nada a ver não. Existe o norte. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu sempre gosto de falar isso. Se você pegar lá aquela estrela, a rosa, como? Rosa do Gelo. Isso, obrigada. Essa hora da manhã eu esqueço muita coisa, gente. Se pegar a rosa dos ventos, ela aponta para quê? Para o norte. A bússola aponta para o norte. Mas toda vez que você vira um pouquinho, já não é o que mais? O norte. Entendeu? Aqui parece que não mudou muita coisa não, mas se você for caminhando nessa direção que não é o norte, quando você chegar lá, no raio maior, você vai ver que você está bem distante do norte. Entendeu? Existe um norte para a nossa vida. Uma direção que nos está levando ao encontro do nosso Pai, o nosso noivo, né? A nossa vida eterna. Ah, isso aqui não tem muito a ver não. Aí vira um pouquinho, já não vai mais para o norte, vai para o quê? Para o noroeste. Para o nordeste. E não vai chegar onde tem que chegar. Isso nós temos que ter cuidado. Entendeu? Precisamos conhecer a verdade para não errar o quê? O alvo. Quando a pessoa vai trabalhar na Casa da Moeda, ela não estuda sobre notas falsas, você sabia disso? Elas estudam sobre a nota verdadeira. Porque se a pessoa ela pegar e conhecer bem a nota verdadeira, quando ela pegar qualquer
se nós conhecermos bem a palavra de Deus, qualquer sofisma, qualquer verdade, mentira envelopada de verdade, a gente vai ser capaz de pegar e compreender que aquilo dali não é de Deus. Enquanto estivermos aqui nessa terra, tem muita coisa errada, tem muita coisa que vai tirar você do caminho, tem muitos falsos ensinos. A base da nossa vida é o quê? É a palavra. Essa é a base da nossa vida. Precisamos conhecer bem a palavra, para não sermos confundidos. 2.1. A paternidade de Satanás e sua mentoria sobre os ímpios. Olha como que o diabo age. Aqui nós temos, didaticamente falando, entendeu? Uma noção de como Satanás ele age. Entendeu? Aqui nós temos essa noção. Né? O diabo é o autor do pecado, como confirma em 1 João 3, no versículo 8, a parte A. Ele é o autor do pecado. Entendeu? Para manter as pessoas no erro, o que ele faz? Ele age incessantemente, continuamente, nas mentes, né? A atração pelo mal. O homem caído, ele tem atração pelo mal. Vocês sabiam disso? A natureza do homem caída tem atração pelo mal. A criança, ela jamais com essa semente dentro dela. A gente não precisa, muitas das vezes, ensinar o que é ruim para a criança. Nós precisamos ensinar para a criança o que é bom, porque a semente do mal já está ali. A gente percebe isso nas crianças pequenininhas. Uma vai lá e morde a outra, puxa o cabelo. Entendeu? Aí vai passando aquelas idades, né? Aí chega a época do egoísmo. Aí chega a época do quê? Da mentira. Ninguém ensinou a criança a ser egoísta. Ninguém ensinou a criança o quê? Mentir. São etapas. Eu não vou falar que isso está dentro da psicologia e não é aula de hoje. E nem sou psicóloga. Entendeu? Não precisa ensinar para a criança, né? Mas ela já sabe. Por quê? Porque o ser humano caído, ele é atraído para o quê? Pro mal. Davi, ele fala no Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 36 ou 34, ele fala assim, ele pede a Deus, porque ele tem essa consciência. Ele tem a consciência de que a inclinação do homem é para o mal. Então ele pede a Deus, Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Primeiro ponto para a gente não cair, sabe qual é? É entender que a nossa natureza, carne, não se converte. A carne do homem não se converte. Nós temos que ser fortalecidos no Espírito, para que a nossa inclinação seja toda para o Espírito. Deu para entender, gente? Ficou claro? Ficou confuso? Não, deu para entender, né? Então o homem, ele não precisa ninguém ensinar para ele, né, a criança a ser mal. Está na natureza do homem, né? E o diabo, né, o que ele faz? Ele age de forma o quê? A gente para, porque a gente se cansa. Ele é espírito, ele não se cansa. Mas o nosso Deus também não se cansa. Amém? Amém. E ele está do nosso lado. É só falar. Não está longe não precisa gritar. Fala assim, papai, ó, o bicho está pegando, me ajuda aqui. Pai, ó, olha lá o que está acontecendo. Senhor, me dá força, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá entendimento. Me ajuda me dê discernimento e a forma correta de agir nessa situação. O que nos falta às vezes é essa capacidade de poder pegar e se comunicar com
do nosso lado. Ele está do nosso lado. Salmo 34, versículo 18. Quem tem aí uma Bíblia e puder abrir. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você está aqui? É. Os quem? O coração quebrantado. E espírito? Abatido. Está com o coração quebrantado? Está doente? Está doendo? Quem está perto de você? 17, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Todas. Guarda isso para a vida de vocês. Isso é chave. Está cansado? Está abatido? Está sofrendo? Salmo 34, versículo 18. E depois o 17. É engraçado, né? O 18 vem depois mais ou menos primeiro. E depois eu leio o 17 aí, ó. Deus livra. Entendeu? Não somos nós. Está cansado por quê? Está chorando por quê? Você tem um Deus que cuida de você. Às vezes a gente esquece. Deu para entender, gente? Até aqui. Então já vem a ideia. Ele age um pouquinho, se cansa e para. Não. Ele age o quê? Ele não tem um corpo, ele não se cansa. A gente tem um corpo, a gente se cansa. Só que ele não tem o Deus que eles têm. Deu para entender? Abre a boca. Fala com Deus. Não tem uma oração, uma fórmula para oração. Tem a boca para se abrir. E o coração sincero para falar com Ele. E Ele ouve porque Ele está perto. Amém? Deus está perto. Se você está sofrendo, Ele está mais perto de você ainda. Entendeu? Nos momentos mais difíceis, Ele nos carrega no colo. Lembra daquele poema, Pegada na Areia? Lembra? Nos momentos mais difíceis. Notei que só havia o quê? Um par de pegadas. Mas porque Ele me carregava no colo. Amém? Continuando. Ele age incessantemente, incutindo nas mentes a atração pelo mal. Sua influência não se limita à tentação, mas inclui uma mentoria contínua. Entendeu? Ele está ali, ó, te mentoriando. Então, não está não, tá? Está repreendido em nome de Jesus. Vamos estar aqui. O que acontece? Ele começa a formar um pensamento na cabeça da pessoa e fica ali, fomentando aquele pensamento. Entendeu? Na qual estimula o pecado. Ele estimula o pecado, depois ele vai o quê? Amenizar o quê? A culpa. Não, se tu fizer isso aí, não tem nada não. Isso aí é ultrapassado, todo mundo hoje em dia faz. Nós não somos guiados por todo mundo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos todo mundo. Lembra que o papai e a mamãe falavam pra gente? Quando a gente era criança, que a gente fazia coisa errada? Aí a gente queria justificar o nosso erro. Mas mãe, fulano, ciclano fez. Você não é? Todo mundo. Lembra disso? Se nossos pais terrenos, né, pecadores, faziam isso com a gente, imagine Deus. Você não é todo mundo, você tem um pai. Entendeu? Então você não vai fazer. Amém? Está dando para entender, gente? Não, né? Tá fácil, né? Tá fácil. Então, ele ameniza a culpa, né? Justifica cada atitude, que é como nós temos lá no livro de Tiago, no capítulo 1, 14 e 15. Diante dessa realidade, João emprega uma linguagem enfática ao declarar que qualquer que vive pecando não viu nem conheceu o Senhor. Aquele que vive na prática do pecado, mesmo que essa pessoa seja um religioso, 1 João 3,6 diz o quê? Que ele não conhece. Entendeu?
Se a pessoa fala que é de Deus, mas ela continua na prática do pecado, essa pessoa ela não nasceu de novo. Ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que o Filho de Deus está prestes a cometer um pecado, a cometer um deslize, o Espírito Santo de Deus ele faz o quê? Ele coloca um incômodo. Ele coloca um incômodo em nós. Nós temos uma paternidade. Nós temos um pai que cuida de nós. Ele não vai permitir que a gente viva pecando. Pode acontecer que um filho de Deus cometa um erro. Mas ele vai fazer o quê? Vai se reconciliar com Deus. Vai pedir perdão daquilo que ele cometeu. Essa é a marca do Filho de Deus. A justiça como expressão do amor divino. João afirma que aquele que nasce de Deus não persiste no pecado. Foi o que eu estava falando anteriormente, né? Pois a essência divina permanece nele, impedindo de viver em transgressão contínua. É aquilo que eu falei. O pecado na vida do Filho de Deus não vai ser mais algo contínuo. Entendeu? Pode ser um deslize, a pessoa não conhecia, ela não sabia. No momento ali, ela pegou e fez algo, ela não sabia que aquilo era errado. Entendeu? Mas o próprio Espírito Santo de Deus vai botar aquele incômodo na pessoa. Já sentiram isso? Eu já. Cometi, fiz algo que eu não sabia que não era pecado, mas Deus falou comigo, minha filha, você não deveria ter feito isso. Aí o que a gente vai fazer? Peguei, vai ficar assim enfiando faca ali? Senhor, me perdoa. Eu não sabia. Me ajuda. Isso acontece. Acontece na vida do Filho de Deus. Nós não sabemos de tudo ainda. Às vezes, nessa correria do dia a dia, essa vida frenética que a gente vive hoje em dia, muitas coisas às vezes passam de forma despercebida. Não é isso? Mas nós somos o quê? Filhos de Deus. A criança que não tem pai e mãe, ela vive a revelia, ela vive da forma que ela quer. Mas a criança que tem pai e mãe, ela não vai viver a revelia. Está dando para entender? Poxa, eu não gosto. Aí a criança fala assim: poxa, fulano faz isso, fulano não faz aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vai reclamar com o pai e com a mãe: poxa, mas meu amiguinho fez isso. Seu amiguinho não tem pai e mãe, você tem. Entendeu? Papai não vai deixar você ficar errando por aí, não. Mas se pecar, peça perdão a Deus, se reconcilie e acerta de novo caminho, entendeu? Essa passagem traz de maneira implícita a concepção das duas linhagens espirituais, a descendência da mulher e a do adversário. Um conceito que remonta à promessa registrada em Gênesis, quando Deus declarou inimizade entre ambas. A nossa paternidade é a paternidade de Deus. Deus não está permitindo, né? Teve uma pessoa que ela faz tempo, meu esposo me ajuda aqui, um pouco menos daqui. Foi numa igreja que a gente foi membro há muito tempo atrás, o pastor me contava isso. Uma pessoa, acho que estava cansada da vida cristã, não sei, eu acho que essa pessoa não tinha sentido realmente um encontro com Deus ainda, né? Mas para ajudar. E ela ficou, parece, com saudade das coisas do mundo. E aí chegou o carnaval, ela foi para outro estado. Ela de São Paulo veio para cá, né? Conta aí, o tic-tac tá pegando na
de São Paulo e veio para o Rio escondida para pular o carnaval aqui. Né? Aí chegando aqui, ela estava no bloco, lá no Rio Branco, né? Aquela coisa toda, e a igreja que a gente estava na época, ela tinha um bloco de carnaval, que evangelizava no carnaval. E era um bloco mesmo que contava a história de Jesus, né? Aquela coisa toda. E aí quando chegou lá o pessoal que faz oração, o pessoal que fica intercedendo, que foi falar com ele, pegou a mão, começou a falar com ele, ele caiu no choro. E ele falou, caramba, eu vim para cá escondido para pular o carnaval, mas nem aqui Deus me deixa sossegado. Entendeu, gente? A gente às vezes é meio doido, sabe? Fica querendo estar naquela da ovelha que se perdeu, né? Só que a gente é filho, Deus vai lá e pega a gente. Às vezes ele quebra a patinha. Entendeu? Deu para entender, gente, o que eu falei? Entendeu? Vamos continuar aqui. Né? Então, a mensagem, a derrota definitiva das obras do diabo. A mensagem de esperança diante do pecado revela-se de forma evidente. O Filho de Deus veio ao mundo com o propósito de anular as investidas do maligno. 1 João 3:8, a parte dele, né, fala sobre isso. Por meio de sua entrega na cruz, ele não apenas quitou a dívida da humanidade, mas também declarou a ruína de Satanás, despojando as forças espirituais da maldade, expondo-a abertamente e triunfando sobre ela em seu próprio sacrifício. A justiça como expressão do amor divino. Aquele que é nascido de Deus age com justiça motivado pelo amor e não por mera obediência a preceitos legais ou pelo temor das consequências de sua transgressão. João apresenta o seguinte silogismo: Caim matou Abel porque não o amava, portanto, quem não ama seu irmão é homicida. Ele conclui que todo aquele que odeia seu irmão não possui a vida eterna. Essa é a marca dos filhos de Deus. Nós temos o amor de Deus dentro de nós. E só não comete homicídio quem tem esse amor dentro de si. Por quê? Ah, mas eu nunca matei ninguém. A gente às vezes mata as pessoas sem nem saber, sem nem perceber. Entendeu? Às vezes a gente não vai pegar uma faca, não vai pegar um revólver, dar um tiro na pessoa. Mas a gente mata ela de outras maneiras. Está dando para entender, gente? A natureza caída do homem, infelizmente, ela permanece na nossa carne. Vocês sabem disso? É a obra da carne. Por isso que continuamente os filhos de Deus precisam estar buscando a Deus, se revestindo da palavra de Deus. O revestimento da palavra de Deus é por dentro e por fora. Você entendeu? Em Efésios 6 fala sobre isso. Revestidos de toda a armadura de Deus. Entendeu? Existe a parte interna e a externa. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque é extenso o assunto. Quando Deus me der uma oportunidade de estar pregando uma coisa aqui, eu trago essa compreensão para a igreja, por dentro e por fora, revestidos da couraça de Deus. Iremos combater todas as ciladas do diabo e mortificar as obras da carne. Está dando para compreender, gente? Está dando para compreender? Revestidos de toda a armadura. Não é porque eu aceitei Jesus, eu me tornei um filho de Deus que acabou. Não, é contínuo. Eu preciso fortalecer o meu espírito. A carne não precisa ser fortalecida. Ela já habita na nossa natureza, enquanto nós não formos revestidos do homem incorruptível, a carne não fala. Vocês entendem isso?
Então a gente tem que ter cuidado com a nossa carne. Tem que ter cuidado a ponto de entender que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque a todo momento ela está pronta. Vocês sabiam disso? A carne do homem, ela não se converte. Isso é uma outra aula também. Entendeu? O que acontece é que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito de Deus vem e vivifica o Espírito em nós. E aí a gente já não vai ser mais conduzido pelas obras da carne, e sim pelo Espírito de Deus. Está dando para entender, gente? Que o Senhor traga mais compreensão cada vez mais sobre isso para a gente. Nós precisamos nos revestir a cada dia. Não é só, não, aceitei Jesus Cristo. Estou indo na igreja. Estou cumprindo as minhas obrigações. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa ter vida no Espírito. Você precisa fortalecer o teu Espírito. E é na comunhão com Deus que nós fortalecemos o nosso Espírito e subjugamos a nossa carne. Se a carne estiver falando alto, é porque o Espírito não está subjugando ela. Então é um momento de a gente parar e refletir. Espera aí, por que a minha carne está falando mais alto que o Espírito? Está dando para entender, gente? Lembra da escala que eu falei? Parece que a pessoa está indo para o norte, mas ela está indo um pouquinho ou para o oeste ou para o leste, né? Nordeste ou noroeste. Entendeu? Só parece. Nós temos que a todo momento estar prestando atenção, para que a obra da carne não venha para prevalecer em nossas vidas. Muitas das vezes a obra da carne ela prevalece em nossas vidas. Eu estou falando isso, é um adendo a que está sendo falado hoje, porque o Espírito Santo de Deus, ele está me impulsionando a falar isso, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso. Entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele é quem conduz a vida do crente. É ele quem vai pegar e levar você para os lugares que Deus determinou que você fosse. E se ele colocou você lá, é porque ele vai te capacitar. Agora tem também o lado contrário disso. Que muitas das vezes a gente pega e não entende. Gente, não esqueça disso. Deus está do teu lado, fala com ele. Está passando por momentos difíceis, está passando por momentos de aflição. Não se cala, abra a boca e fala: Senhor, está doendo. Nem que seja assim. Senhor, está doendo. Fala. Não sofra sozinho. Hoje em dia, muitas pessoas estão deprimidas, estão com problemas de depressão, problemas disso, daquilo, porque muitos já se afastaram de Deus. E você tem que externar sua dor. E externar a dor para as coisas, para a pessoa certa. Se você ficar guardando aquilo dentro de você, isso vai te fazer mal. Isso vai trazer um resultado ruim para a sua vida. Bota para fora e bota para aquele que pode te ouvir e te ajudar. Está dando para entender, gente? Muitas pessoas estão sofrendo calado. E às vezes falam para pessoas que não deveriam falar. Mas fala para Deus. Lembra daquele meninozinho? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Estou falando isso porque Deus colocou isso no meu coração. Tem pessoas aqui que estão sofrendo, mas que não estão falando para Deus aonde está doendo. O Senhor está doendo aqui. Entendeu? Para falar para Deus o que você está sentindo, você não precisa ter uma fórmula, falar ou usar norma culta, não. O Senhor está doendo aqui, eu não sei o que é, mas está doendo. Me ajuda. Não sofra calado. Fala para Deus. Entendeu? Vamos voltar aqui para a aula. Aquele que é nascido de Deus age com justiça, motivado pelo amor e não por mera obediência, como eu já li, né? Os preceitos legais ou pelo temor das consequências de sua transgressão. João apresenta o seguinte silogismo: Caim matou Abel porque não o amava, portanto, quem não ama seu irmão é homicida. Ele concluiu que todo aquele que odeia seu irmão não possui a vida eterna. E se não ama o irmão é porque não teve um novo nascimento. Deu para entender? Deixa eu continuar.
Nós temos esse adendo aqui, no Antigo Testamento, especialmente no Decálogo do Sinai, as leis possuem caráter preventivo, sendo introduzidas pela negação, né? Não terás outros deuses, não fará para ti imagem, né, de escultura, como a gente conhece, não tomarás o nome de Deus, do Senhor teu Deus, em vão, e não matarás, né? Já no Novo Nascimento, já no Novo Testamento, nós temos João falando, né, que a justiça dos filhos de Deus não se define pela negação do mal, mas pela afirmação do amor, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Vamos continuar. Estou correndo, gente, ficar até a hora para mim. Agora nós vamos ver as marcas distintivas dos filhos de Deus. O amor como evidência da nova vida. De acordo com João, a passagem da morte para a vida refere-se à conversão, evidenciada pelo amor ao próximo, pois aquele que não ama permanece em estado de condenação espiritual. O amor verdadeiro se revela na entrega e no sacrifício. Cristo exemplificou isso ao dar sua vida pela humanidade. Da mesma forma, os crentes são chamados a agir com disposição semelhante, colocando o bem do outro acima de interesses pessoais. Essa é a marca e a evidência de que a pessoa nasceu de novo, né? Essa é a marca e evidência. A solidariedade como reflexo da justiça divina. A verdadeira fé se expressa na prática do amor ao próximo. João adverte que aquele que possui recursos e ignora a necessidade alheia não pode afirmar que o amor de Deus habita nele, como está escrito em João 3,17. O compromisso com o bem do outro não se limita a palavras, mas se concretiza em ações. A Igreja de Cristo pratica solidariedade genuína, cuidando dos necessitados desde seus primórdios, tornando a assistência aos carentes uma marca do povo de Deus, né? A vida cristã ela é pautada nesses 4 pilares. Primeiro pilar, amor a Deus. Segundo pilar, amor assim, ao próximo. Entendeu? Terceiro pilar, esqueci, amor a Deus, ao próximo, a natureza é o 4. Amor a si mesmo, ao próximo e amor à criação. Entendeu? Então a missão de Deus ela é estabelecida em cima desses 4 pilares. Entendeu? A igreja ela não tem que ser apenas igreja e ter uma placa no lugar, ela tem que ser igreja. Nós precisamos aprender isso. Essa é a marca dos filhos de Deus. Entendeu? Ser igreja como? Perturbando o seu vizinho todo dia? Você tem que ir para a igreja. Vamos para a igreja. Não é isso. É você ser um agente da missão de Deus aqui na terra. Entendeu? O que um agente faz? Ele vai o quê? Representar. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então a marca do cristão verdadeira é essa. Entendeu? Nós precisamos o quê? A igreja de Cristo precisa o quê? Praticar solidariedade, não por obrigação, mas solidariedade o quê? Genuína. Cuidando dos necessitados, desde seus primórdios, né? Tornando a assistência aos carentes uma marca do povo de Deus. Lembra do que Jesus fala? Tive fome. Essa é a missão da igreja.
ser só obra social. A gente também tem que ter esse entendimento. Porque tem pessoas que pensam que a igreja é só obra social. Não. Primeiro, a igreja vai cumprir a missão de resgatar o quê? O homem caído. E enxergar ele aonde? No reino dos céus. Para ele também se tornar um filho de Deus. Mas a igreja ela precisa entender os pilares dela aqui nessa terra. Nós temos essa missão. Deu para entender aí, gente? Deu? Eu estou correndo parte do tempo ali. Tentando administrar. Entendeu? Então a gente precisa ser o quê? Igreja. Representantes do reino dos céus aqui na terra. Com quem? Só na igreja? Só nas obras sociais da igreja? Também. Mas com aquelas pessoas que Deus coloca perto de você. São oportunidades que Deus nos dá de poder manifestar o poder dele em outras criaturas. Nós nascemos de novo, temos a luz de Deus em nós. Mas existem muitas pessoas com a luz o quê? Apagada, que precisam ser acesas. Entendeu? Então a solidariedade como reflexo da justiça divina. Isso aqui é uma marca de quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm isso dentro de si. Entendeu? Para sermos representantes de Deus eficazes, aonde? No céu. Quando a gente for para o céu, aonde? Na terra. No céu eu espero me encontrar com o meu Senhor, que eu vou ver face a face. Por enquanto eu estou me encontrando com quem? Com quem? Com a criação de Deus que está o quê? Isso é uma revelação tremenda, gente. Entende? No céu eu vou me encontrar com o meu Senhor. Mas é aqui, eu estou me encontrando com quem? Os que se perderam. E a luz que brilha em mim vai brilhar nesses que estão sendo alcançados através da minha vida. Deu para pegar aí, gente? Deu? Então, o Filho de Deus, a marca dele, o Filho de Deus é solidariedade. Entendeu? A consciência como testemunho da transformação pelo Espírito. A certeza da verdade gera a paz interior de Deus. João ensina que mesmo com acusações da consciência, devemos lembrar que Deus conhece tudo. Quando o coração não condena, surge plena confiança no relacionamento com o Altíssimo, como está escrito em 1 João 3, 19 a 21. Na antiga aliança, o povo seguia o quê? A lei. Mas com a vida do Espírito Santo, conforme está em João 16, 7, o crente ele é guiado como? Internamente, porque a lei de Deus ela foi escrita não em tábuas, mas no coração do homem, porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Deu para entender? Antes Deus se comunicava com o homem através de quem? Dos profetas, né? E o homem através dos sacerdotes, entendeu? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Então, vou ler novamente, na antiga aliança o povo seguia a lei, mas com a vinda do Espírito Santo, o crente é guiado internamente, porque nós somos o quê? Templo. Lembra? Templo, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Antes era Deus falando com o homem através dos profetas. Depois Jesus falando diretamente com o homem quando ele estava aqui, cumprindo a sua missão.
hoje é Deus falando com o homem aonde? Dentro, através do Espírito Santo. A paz de Jesus orienta sua consciência, permitindo-lhe viver em unidade e gratidão. Que a paz de Cristo seja o árbitro dentro de nós. Porque quando nós estamos fazendo as coisas que Deus quer, a gente está em sintonia com o Espírito Santo, está tudo indo tranquilo. Mas no momento que você começa a sentir aquela inquietação, aquela falta de paz, aí você já começa a pedir a Deus o discernimento. Senhor, tem alguma coisa errada? Eu estou cometendo alguma coisa errada? Deu para entender, gente? Deu? A oração eficaz como resultado da comunhão com Cristo. A oração eficaz está diretamente ligada à obediência. João afirma que Deus atende àqueles que guardam seus mandamentos e vivem de modo agradável à sua vista, como está em 1 João 3, versículo 22. Essa relação de causa e efeito também é destacada por Jesus, ao ensinar que aqueles que permanecem nele e têm sua palavra como guia e princípios de vida receberão aquilo que pedirem, pois suas petições estão alinhadas à vontade de Deus. Vocês entendem isso aqui, gente? Entende? E quando nós estamos alinhados com Deus, as nossas petições, elas também vão estar alinhadas com Deus. Entendeu? Então, é isso que esse tópico quer transmitir para a gente, né? Porque às vezes a gente está pedindo algo a Deus e a gente não está tendo resposta. Não quer dizer também que de repente aquilo que você está pedindo não esteja alinhado com Deus, mas pode ser que ainda não é o tempo. E aí você tem que pedir discernimento a Deus para saber. Entendeu? Tem que pedir. Tem coisas que nós pedimos a Deus que Deus não dá. Não é porque não está de acordo com a palavra dele. Guarda isso para vocês, gente. Porque isso acontece, que muitos cristãos não entendem. Entendeu? Às vezes a pessoa está pedindo algo para Deus e Deus não está dando aquilo. Pode ser que aquilo que ela está pedindo não esteja de acordo com a vontade dele, mas pode ser que não seja o tempo ainda. Então aí você pede discernimento a Deus. Senhor, isso aqui que eu estou pedindo a Ti está de acordo com a Tua palavra? É o que o Senhor tem para a minha vida? Entendeu? Então acontece isso. Nem todas as nossas orações vão ser ouvidas às vezes por Deus, gente. Às vezes a gente pede coisas para Deus que não vai ser bom. E a gente tem que ter esse discernimento. A fé como fundamento da vida espiritual. João declara que o mandamento divino consiste em crer e viver. Quem está com a Bíblia aberta, lê esse versículo aí para mim, por favor. 1 João 3, 23. O seu mandamento é este: criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros, segundo o meu mandamento. Então, esse versículo está pautado em cima dessas duas verdades aqui: crer e viver. Crer no nome de Jesus é reconhecer nele a garantia absoluta da salvação, confessá-lo como Senhor para a vida eterna, conforme está em João 20, 21 e Atos 4, 12, e receber por meio dele a adoção como filho de Deus, e o viver. A reciprocidade do amor, que significa expressar em ações o caráter do Altíssimo, que se revela na comunhão, no cuidado e no perdão. Essas são as marcas do Filho de Deus. Você creu? E você? Vive. Porque não basta apenas crer. Está dando para entender, gente? Não basta apenas crer. A gente crê e vive.
Deu para entender? Crer e viver. Como que a gente vive? Nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus que conduz a nossa vida. E a gente vive no Espírito. Deu para entender, gente? A gente vive no Espírito. Agora somos guiados não mais pelos espíritos das potestades, dos ares, né, desse tempo tenebroso que nós vivemos. Somos guiados pelo Espírito de Deus, peregrinos e forasteiros. Está dando para entender, gente? Nessa terra. Guiados pelo Espírito Santo. Então agora quem vai falar mais alto dentro de mim não é mais a carne, é o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Está dando para entender, gente? Tá? Podemos prosseguir? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir. Prosseguir olhando para o alvo. Para o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Amém? Vivemos por fé. Amém? Crendo na promessa. Um dia alcançaremos aquilo que foi proposto pelo nosso Senhor, que é fiel e justo, e Ele cumpre todas as suas promessas. Vale a pena. Vale a pena. Está doendo? Continua. Está sofrendo? Continua. Salmo 34, versículo 18. Guarda isso contigo. Quando você estiver no pior momento da sua vida, lê esse salmo. Lê esse versículo. Deus está perto de você. Ele está ouvindo a sua oração. Não se cala. Entendeu? Pegou aí? Não se cala. Está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Jesus sofreu por nós naquela cruz. Ele pagou o preço. Amém? A obediência como sendo da verdadeira filiação. João ressalta a relevância do mandamento divino ao afirmar que aquele que obedece à vontade de Deus permanece em comunhão com Ele. E Deus, por sua vez, habita nesse indivíduo. Deixa eu falar algo para vocês. Na nossa caminhada cristã, às vezes, a gente dá algumas derrapadas. Vocês sabiam disso? Às vezes, a gente deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. Lembra de Pedro? O que Jesus fez com Pedro? Segura na mão de Deus. Entendeu? Pastora, eu estou sofrendo. Já parece que está tudo ruim aqui dentro, parece que já secou. Segura na mão de Deus. Não desista. E não fique sofrendo sozinho. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Deus está botando isso no meu coração, gente. Toda hora eu volto para isso. Alguém precisa ouvir isso. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Vai valer a pena. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Não há dor que dure para sempre. Falta pouquinho. Segura aí na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Essa certeza se confirma pela presença do Espírito Santo, que foi concedido como evidência das verdadeiras filiações celestiais. Sabe quando a gente se cansa, gente? Deus está colocando isso dentro de mim, eu sempre volto. A gente se cansa quando a gente esquece de segurar na mão de Deus. Há momentos na minha vida que eu dormi com a mão assim, encostado na parede. Eu faço isso até hoje. Vocês sabem o que é isso?
Muita peso muito grande. Peso espiritual muito grande. Embates muito grandes. Tristezas. E eu levanto a mão e encosto na cabeceira da cama e fico assim, Senhor, segurando nas minhas mãos. Sabe o que eu sinto? Ele segura nas minhas mãos. Está sofrendo por quê? Está chorando porque segura na mão de Deus e vai. Amém? Segura na mão de Deus e vai, gente. Falta pouco. Glória! Falta pouco, gente. Falta pouco. Não fica, sabe, sofrendo aí não. Você já sofreu com você. Entendeu? É leve e momentâneo. Entendeu? É leve e momentâneo. E nós chegamos à nossa conclusão no tempo. Um bom tempo. Chegamos na nossa conclusão. Este capítulo, que nós estivemos destrinchando ele, de 1 João 3, revela de forma clara e inegociável a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, evidenciada não apenas por palavras, mas pelas atitudes de cada um. João não suaviza sua mensagem. Quem não ama carrega em si o espírito de morte, porque se entrega ao pecado. Porque se entrega ao pecado, pertence ao maligno. Mas aquele que ama manifesta a nova vida em Deus. Diante dessa verdade, cada coração é chamado a refletir de quem sou filho. Entendeu, gente? Eu quero que os irmãos entendam. Como diz uma música antiga de Aline Marcos, a caminhada com Jesus não é fácil não, mas vale a pena. A caminhada com Jesus não é fácil, mas vale a pena, gente. Entendeu por quê? Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai embaçar a visão. Entendeu? Que a gente não vai compreender muito. Mas guarda isso no seu coração. Guarda esse versículo como uma âncora para a sua alma. Salmo 34, versículo 18. Ele está perto daquele que está com o coração triste e quebrantado. Vai valer a pena, gente. A caminhada com Jesus, como diz a Aline Barros, né? Não é fácil, mas vai valer a pena. Essa é a marca dos filhos de Deus. É aqueles que vão perseverar até o fim. Amém? Amém? Entendeu, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.